Sendo hoje o dia 24 de setembro de 2017, estamos encerrando hoje o nosso 88, Escola Dominical, hein? Estamos encerrando hoje o nosso estudo de 1 João, aqui no seu último versículo, 1 João 5, 21, que diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos, simplesmente. Ou seja, nós estamos aqui no trecho final de 1 João, que vai do 1,18 ao 21, onde João afirmou, concluiu com várias certezas, né? Sabemos que, ele nos deu várias certezas. Bom dia. Só para você. Ele nos deu várias certezas. Ele nos deu certeza de novo nascimento, ele nos deu certeza de que Deus nos guarda, ele nos deu certeza da inserção do ataque do maligno, ele nos deu certeza da posse divina, ele nos deu certeza de que o mundo jaz no maligno, ele nos deu certeza de que o Filho de Deus veio, ele nos deu certeza da divindade e da messianidade de Cristo. Então João está concluindo. Então, após concluir com tantas certezas que resume o conteúdo da epístola, né, para que nós tenhamos fortes convicções dessas verdades e estejamos vacinados contra o falso ensino gnóstico que permeia a teologia cristã até hoje, o João vem com esse versículo, nós estamos em 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você pensa assim, nós estamos terminando o estudo da epístola. Aí você fala, captei. Não fala o rapaz da escolinha do professor Raimundo. Captei, professor. Eu entendi a mensagem da sua epístola. Eu concluí o cursinho. Li a epístola do princípio ao fim, entendi, estudei tudo. Aí o João te joga essa bola rápida na orelha. Pum! Aí você fica lá igual aquele goleiro. Você já viu o goleiro na hora que vai cobrar a pênalti, que ele só faz assim? Ele nem vê para onde foi, nem sabe de onde que a bola veio. É o que o João está fazendo com nós aqui, ó. Ele vem papapá, Cristo, papapá, nasci de novo, Deus guarda, o maligno, o anticristo, a comunhão, compara tudo, a luz e as trevas. Ele fala sobre um monte de assuntos e termina com a frase de um assunto que não tem nada a ver. Ele vem lá, né? Nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, aquele que Deus guarda, o maligno toca, somos de Deus, o mundo jaz no maligno, sabendo que o Filho de Deus é vindo, ele nos deu entendimento, e estamos no verdadeiro, que é seu Filho, verdadeiro Deus e vida eterna. Filhinhos, guardai dos ídolos. De repente, assim, ele fala isso. Aí você fica parado, né? Você fica mais angustiado que o goleiro na hora do gol. Lembra dessa musiquinha, Marcelo? Estava mais angustiado que o goleiro na hora do gol, do nosso saudoso Belchior. Aí você fica, o João ele não falou nada de idolatria em toda a epístola, ele não tocou nesse assunto. Então, à primeira vista, parece que esse versículo está fora de contexto, parece que não tem nada a ver. Mas se você pensar bem, esse versículo resume toda a epístola, resume toda a mensagem, porque idolatria é a perda de foco. Idolatria é a perda de foco. A idolatria, bonjour. A idolatria leva a ignorar o Deus verdadeiro da revelação e a substituí-lo por seu próprio Deus. Você substitui pelo seu Deus, que é uma criação pessoal, conveniente. E o que os falsos mestres estavam fazendo? Estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam oferecendo um Cristo falso, fruto de especulação, fruto da axiologia, não o verdadeiro Jesus Cristo, conforme está revelado aqui nas Escrituras. Então as palavras finais de João
são uma advertência, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, contra a adoção de uma fé, que no caso aqui é um erro, de uma fé divergente do que ele ensinou na sua epístola. Uma fé que se apoia exclusivamente na sã doutrina. João então está dando esse filhos guardados dos ídolos, que ele está nos vacinando, ele está nos advertindo a permanecermos no Cristo da revelação, para nós não deixarmos o Cristo da revelação e abraçarmos outro Jesus. Existe outro Jesus, sabia? Na verdade existe um monte de Jesus, né? Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, e muitos dizem hippie, já se disse até. Tem um monte de Jesus por aí. Tem aquele Jesus do coração sangrando, tem um Jesus mais moreninho, tem um Jesus mais branquinho, mas o Cristo verdadeiro é o da revelação. Tem o Jesus dos crentes, tem o Jesus dos católicos, tem o Jesus batista, tem o Jesus presbiteriano, tem o Jesus lá das testemunhas. O verdadeiro Jesus é o que está aqui na revelação. Olha lá o que Paulo diz em 2 Coríntios 11:4. Se na verdade vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, então existem outros Jesuses por aí. Mas o Jesus verdadeiro é aquele que está na revelação. E o João falou isso aqui, ó. O contexto do 21, filhinhos guardados dos ídolos, é o 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vida e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus acabou de mencionar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna. E isso trouxe à mente dos leitores dele o Jesus falso dos hereges. O Jesus falso que os gnósticos, que é o fundo contexto histórico da nossa casa, estavam pregando. Lembra, o Jesus que estavam pregando é aquele Jesus carpinteiro humano, sobre o qual o Espírito de Cristo veio no batismo e ficou com esse homem Jesus Nazareno durante o seu ministério, habilitando-o para o seu ministério. E momentos antes da crucificação, o Espírito de Cristo deixou o homem Jesus. Então, os gnósticos não acreditavam no Deus da revelação, que o verdadeiro Deus se encarnou. Eles pregavam outro Jesus. E é esse ídolo aí que o João está divertindo eles a tomar cuidado. Sim. Daí a melhor tradução para esse Jesus na primeira parte que você falou seria o Messias, para ficar bem definido que não é um qualquer Jesus, como você está falando agora na segunda parte, que é o que os gnósticos divulgavam, né? Aí então, no caso aí, seria melhor a palavra Messias, né? Messias. Jesus ou Cristo. Cristo é Messias, né? É a unção que salva, a unção messiânica. Se bem que eu não sei se o judeu tinha essa prática de falar abertamente sobre Messias. Sim, falam até hoje. Se levar em consideração a situação de protecionismo e de exclusividade entre todas as nações do mundo, Paulo pregando não só para o judeu, mas para aquele que também não é, no caso aí. Primeiro o judeu, depois o pode ser talvez até que não fosse uma coisa falar abertamente Messias, e sim, talvez, no caso aí, como você citou da primeira vez, como Jesus. Mas se a gente quiser realmente diferenciar, porque as colocações que você está fazendo, ela faz diferença dentro do que você está falando. Seria mais adequado, então, que o primeiro teria sido referido ao Messias, como aquele que é diferenciado, e no pensamento do gnóstico, que era não apenas é necessário, como você falou, como é exigido. O João, ele resumiu bem.
qual que é o Cristo que ele prega, lá em 1 João 5, 1 a 5, que é o resumão, mas no 5:1 ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, é aquele que foi prometido no Velho Testamento. E no 5:5 ele fala: quem é que vence o mundo senão que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a fé básica demanda, exige que se creia que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Ele tem que ser no mínimo essas duas coisas. O Cristo, o que é o Cristo? É aquela pessoa que foi prometida desde Gênesis 3,15. É aquela pessoa que foi aguardada, primeiro por todas as nações e depois por Israel, com a escolha de chamado de Israel, que se deu lá no Monte Sinai, lá no Egito. Então Jesus Cristo, ele tem que ser no mínimo Jesus, o homem Jesus. Ele tem que ser aquele que atende às demandas da profecia veterotestamentária do Velho Testamento. É aquele que cumpre as profecias pertinentes ao Messias, o enviado de Deus, o ungido, e que também é filho de Deus. Ou seja, o Cristo bíblico é Deus encarnado. E estava na moda na igreja na década de 100, no século I, lá na década de 90, a primeira década de 90, não essa nossa aqui, a primeirona lá, pregar esse Jesus, estava na moda acreditar nesse Jesus diferente. Por isso o João escreveu essa epístola, para reafirmar o testemunho dele. Eu vi, eu apalpei, era Deus encarnado mesmo. E o que ele está dizendo com filhinhos guardai-vos dos ídolos é: qualquer outro Cristo, por mais próximo e parecido que seja do Cristo que nós cremos, se ele diverge do que está revelado, ele é outro Jesus. E é desse que nós temos que tomar cuidado. É desse que nós temos que nos guardar. Esse Jesus que não é Deus, que muitas religiões pregam aí, é outro Jesus. E o João, a gente já conhece o contexto. Ele fala depois numa segunda epístola, lá em 2 João 9, todo aquele que ultrapassa o que está escrito, que ultrapassa o ensino de Cristo, 2 João 9, e nele não permanece, não tem Deus. O que permanece no que está ensinado, esse tem tanto o Filho como o Pai. Então o João, concluindo a sua epístola, na qual ele afirmou, ensinou e afirmou e reafirmou qual que é o Cristo bíblico, é o Cristo da revelação, ele conclui com esse resumo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos é uma palavra macia. É igual ele lá me trata, toda vez que o Isaac chega nos Estados Unidos, meu pequenininho, né? É tecnon, é filhinho, é meu tchutchuquinho. É como se ele estivesse escrevendo assim: tchutchucos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, meu pequeno recém-nascido, frase, é aquele neném que nasceu tem 11 segundos. Você vai ver o dia que você segurar o seu pela primeira vez. Você, nossa, eu vou dar conta disso? É um trem complicado. Você lembra, Elaine? Segurando aquele tchutchuquinho assim, com 11 segundos. E ele diz ainda que ele cabia assim, entre 2 dedos assim, né? Ele disse que era um filhotinho de rato. Segurava ele assim, ó, com 2 dedinhos. É um tecnon. O tecnon, no grego é isso, é um nascidinho frágil. É uma lembrança pastoral carinhosa do João. É uma lembrança pastoral carinhosa de preocupação pessoal com seus leitores, em vista do perigo que eles estavam enfrentando. O ataque de lobos vorazes. Então, meu tchutchuquinho, toma cuidado com os ídolos. Sim. É interessante aí, no caso, o poder do Espírito e a magnificência e a conclusão de fato. Ele, como judeu,
recebeu o João, né? toda a lei, foi criado na lei judaica, toda a estrutura judaica. Aliás, pelo qual foi transferido para outras pessoas aí, no caso gentios, que escutaram isso. Porque o Espírito, ele de fato incomoda. Você falou de Jesus Cristo, a pessoa se sente diferente, mas ela aceita ou não. Quando ela se sente apertada, ela começa então a arranjar dificuldades, igual foi com Paulo. E esse tagarela. Mas é interessante porque a pessoa nega, mas ela quer ouvir de novo. Como foi no caso também de Paulo. Depois ouviremos a ti. Pode ser que lá no fundo eles estejassem já mexidos, porque lançou a palavra, e vindo de um judeu, que é do qual toda a humanidade foi, né? Essa dispersão de Israel, como a gente sabe, na década de 70, foi exatamente para que também a palavra fosse divulgada a todo mundo. Assim como a perseguição mais no início. Então, é interessante o poder que essa palavra tem vindo, especialmente também de um judeu. Ele não veio de um gentio. E é muito interessante, essa semana, sábado, ontem, eu estava lá no salão, estava todo mundo quieto, calado, não tinha assunto. De repente, o meu chefe, o Haroldo, saiu com uma. O fulano parou de fumar. Aí o Marcelo, meu xará, falou, mas que interessante. Aí ele falou, não, ele parou, mas ele entrou na igreja. Aí começou a discussão. Ele o quê? Entrou na igreja. Aí o Marcelo, ele é evangélico? O Marcelo também não é. E também, quer dizer, você percebe o incômodo. Que aliás nem veio de fora, veio dentro dele mesmo. Né? Mas ele não precisava ter sido crente para parar de fumar. Ele podia parar de fumar sem ser crente. De fato. Tem budista que não fuma. Não é? De fato ele poderia. Mas como é o fato, como uma coisa é mais funda, e ele não percebe, porque ele vê a superficialidade. Não, tudo bem, pode ser. Ele não precisava ser crente para parar de fumar. Mas a coisa é lá no fundo, quer dizer, ele está fazendo, ele me incomoda, porque ele está fazendo, Cristo está fazendo diferença nessa pessoa. Então é muito interessante esse poder, essa atuação. Mas quem levantou essa lebre lá no salão? Foi um crente ou um descrente? Seu chefe, então os dois são descrentes. E vira e mexe, eles estão, né, de alguma forma, eles estão incomodados. metendo sarrafo. Então, mas é interessante a colocação dele, porque ele faz a colocação, ele, a princípio, que o que vale é a motivação e não a ação, mas a motivação que leva. Na hora que a fala sai dele, você percebe que do nada sai essa coisa que incomoda. Ele tinha que nascer, ele tinha que ser crente para parar de fumar. Quer dizer, e a gente que já tem conhece e é trabalhado pelo Espírito, a gente logo reconhece, não a parte superficial, mas o fundo da coisa. Como que o Espírito incomoda aquele que ouve a palavra. O Espírito incomoda. Pois essa questão do cigarro, ela é tão relativa quanto qualquer outra coisa. Até dentro do nosso assunto aqui. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque eu já vim falando aqui que ídolo é tudo aquilo que tira seu foco. É tudo aquilo. Porque a palavra ídolo, vou até pular aqui um pouquinho, a palavra ídolo, eidolon, não é? É a palavra 1497 lá da nossa concordância. A palavra ídolo vem de eidos. Eidolon vem de eidos. Eidos significa o que é visto. Eu estou eidando aqui esse monte de bandeira. Essas bandeiras são muito bandeirosas. Elas estão à vista. Elas estão eidadas. Elas estão à mostra aqui para qualquer um ver. Então, eidos significa o que é visto, o que é visível, figura, aparência, forma, imagem, fantasma. Então significa o que envolve a atenção da visão física.
aquilo que ocupa meu olho. É isso que significa ídolo. É aquilo que ocupa a minha visão. Qualquer coisa que ocupa a minha visão, tecnicamente é um ídolo. Na realidade, todas as coisas são ídolos. Esse livro aqui é um ídolo. Eu já fui acusado de adorar esse livro. Eu ficava pregando com um rapaz, e eu estava sendo chato com ele essa questão dos ídolos de gesso. Aí ele falou: e você que adora esse livro da capa preta? Eu já fui acusado de ser idólatra, porque eu só ficava com o livro debaixo do braço e falava: você adora o livro da capa preta. Pode ser sim, a Bíblia pode se tornar um ídolo. A minha intelectualidade, a minha inteligência, ou a minha burrice, ou a minha beleza, ou a minha feiura, ou o meu sapato, ou a minha mulher, ou a minha casa, ou o meu carro, ou o meu diploma, ou a minha profissão, ou o cigarro, ou a cachaça, ou a Coca-Cola, ou o refrigerante Quat, ou a igreja, ou o retroprojetor, qualquer coisa pode ser ídolo. Se ele ocupa o lugar que é de Deus, se ele está na frente da sua vista, se em vez de enxergar Deus, você está enxergando outra coisa, tecnicamente essa coisa é um ídolo, porque ela está sendo vista em lugar de você olhar para Deus. Sim. Só um comentário também, que ao invés de dar glória a Deus por aquilo que você gosta, seja o que for, toda essa lista que você falou. E ela cresce. E nenhuma dessas coisas é problema, desde que você glorifique a Deus por tê-las. É no sentido de você glorificar a própria coisa em si do que aquele que te permitiu. E esse é só o primeiro passo. Porque o ídolo, que o João está mandando nós fugirmos dele, ele não só envolve, ele não é só aquilo que envolve a atenção da visão física, em detrimento do uso das nossas faculdades espirituais. Ou seja, eu deixo de usar minha faculdade espiritual para me deixar guiar ou ter como prioridade qualquer outra coisa. Mas também qualquer concepção falsa que absorva a minha mente e obscureça o objeto da minha fé, que é Jesus Cristo. Traduzindo, é qualquer coisa que tira o meu foco. É qualquer coisa que desvia meus olhos. Que a palavra fala: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Aí se eu olho para outra coisa, não no sentido apenas de olhar, mas no sentido de colocar aquilo como prioridade, ou colocar aquilo como a minha atividade prioritária, ou como o meu objetivo. Não, meu objetivo na vida é ficar rico. E que Deus me ajude. Aí Jesus ficou em segundo plano. A palavra fala em Efésios que a ganância é idolatria. Que você correr atrás disso, está em Efésios 5, alguma coisa. Foi o Marcelo ou o Isaac que levantou o dedinho? Eu até, pela colocação que você fez anteriormente, me deu a impressão que ele fala do nada, alguma coisa completamente diferente. Não vejo assim, não, particularmente. Eu vejo que ele faz o selo. Ele sela a palavra, nesse sentido de selar, de deixar um ponto final que não tem como fugir dele. Ou você aceita ou não. Sim. Filhinhos. Como diz o nosso amantíssimo lá, inexorável. Então, no caso, ele não é porque foi falado antes, você mesmo falou que foi uma coisa assim, fora, talvez até no contexto, porque não estava, e que a pessoa poderia. Mas no caso, diante da sua explanação posterior, contínua, a conclusão que a gente chega é essa, que de fato não fala isso por falar. Ele não fala claramente que ele não quer deixar alguma outra coisa, mas ele sela aquilo que ele fala no final. Ele está concluindo com chave e ouro. Guardar, inclusive. É conclusivo. Porque talvez ele não tivesse uma segunda oportunidade de estar lá. Pode ser que ele tenha pensado: eu estou aqui agora, a minha missão é aqui agora, mas eu não sei se vou ter uma outra oportunidade. Então ele já deixa de jeito que não dá margem
eles servem. É isso. Ou você aceita o Messias, que é o Messias, o único e verdadeiro, ou Filho você... de Deus. Ou então não tem outro. Sim, ele está comentando, porque logo no começo foi dito que esse versículo 21, filhinhos guardais dos dias, aparentemente é um versículo fora de contexto, não tem nada a ver, porque o João não falou nada de idolatria durante a sua epístola. Ele falou de diversos outros assuntos. Então a impressão que tem é que ele falou uma coisa que não tem nada a ver. Mas na realidade tipo, eu estava lá, até cantei o Belchior aqui, né, que eu estava mais angustiado que o goleiro na hora do gol. É igual aquelas cobranças de pênalti assim que o goleiro só faz assim, nem vê para onde foi. Ou usando a figura de linguagem mais do norte, né, já que você está vivendo lá no norte, é aquela bola rápida que passa na sua orelha, assim, né, que você está lá. A bola passa na sua orelha, de onde que veio essa bola? De onde o João tirou esse assunto? Mas na realidade isso resume isso, porque o Cristo que estava sendo pregado pelos gnósticos divergia do Cristo da revelação. E é contra esse Cristo que o João está divertindo os seus leitores. Toma cuidado. Como é que eles falam nas propagandas? Não aceite imitações. Parece bastante. Tem o mesmo olhinho verde que Jesus tinha. Tem o mesmo cabelinho comprido, louro que Jesus tinha, todo escovado de salão. Tem a mesma roupa bonitinha. Mas não é o nosso Jesus. Nosso Jesus era morenão. Muito provavelmente. Nosso Jesus era mais latino. Muito provavelmente. 40 dias no deserto sem protetor solar. Então, lourinho do olho azul, ou verde, branquinho, alvinho daquele jeito, muito provavelmente não é não. E ele é interessante, viu? Não vou nem falar isso. Deixa eu falar. Ele é muito vai ser muito legal chegar no céu e ver Deixa pra lá. É interessante a questão, porque o gnosticismo dá ênfase exatamente à não utilidade do corpo. Sim. Por isso que Jesus não pode, por isso que Deus não pode ter morrido no corpo na cruz, porque ele é pecaminoso. Desse corpo, morrer de preferência jovem e morte súbita, para ficar livre do corpo. E é muito interessante isso também, porque remete à importância do corpo como uma forma de expressão daquele que habita, que é você, ele, ela. Há uma importância sim. Sem corpo não há culto. Mas então filhinhos é a palavra macia e carinhosa. Tchutchuquinho. Cuidado com os erros. Guardai-vos é a palavra grega pulasso. Pulasso com 2 S. P-H-U-L-A-S-S-O, que é a palavra 5442 do Strong, que significa assistir mantendo-se em guarda. Aí faltou o Joel aqui, ó. O Joel deve estar pulando essa hora, ele está dando maior pulaço essa hora, né? Porque no grego guardai-vos filhinhos, pulaçai-vos dos ídolos, seria assim, né? Pulaço significa assistir mantendo-se em guarda, como uma sentinela militar armada que protege uma base restrita, pronta para repelir qualquer incursão adversária. É ficar lá de sentinela mesmo. Opa, quem é? Alto lá, vai levar chumbo, não é? Aquele pessoal lá naquele quartel lá do Prado, você sobe no passeio deles lá e opa, racha fora, senão eu vou mandar bala. Porque o cara está pulaçando, ele está guardando o quartel, igual a gente deve se preservar, se guardar. Ele está mantendo-se como uma sentinela armada, pronta para proteger de qualquer incursão adversária. Que é uma palavra mais forte do que o terel, que significa apenas observar, que é usada lá em 2 Pedro 1,4. Então, o que o João está falando é muito sério. O perigo é real, né? E o tempo imperativo aorista, guardai-vos, o imperativo aorista do grego aqui, significa
a determinação do comando. E qual que é a determinação do comando? Não deve haver hesitação. Não pode haver hesitação. O comando deve ser constantemente realizado em todos os pontos, cumprido com total empenho e coração. Você tem que vigiar e patrulhar a sua fé e a sua alma o tempo todo para ver, opa, tem um ídolo querendo me agarrar aqui, ó. Essa musiquinha aqui querendo ocupar o lugar de Jesus. Vai direto, está amarrado, né? Aí você se policia para manter o seu coração na linha, com o foco certo. O que é interessante, porque em 5,18 ele falou assim: e aquele que nasceu de Deus o guarda. Mais uma vez o casamento do empenho divino com o empenho humano. Porque assim em 5,18 os santos foram assegurados da atividade de guarda divina. Deus me guarda, no nome de Cristo. Aqui já no 21 ele enfatiza a responsabilidade de se manter em segurança espiritual. Se por um lado Deus me guarda, por outro lado existe uma responsabilidade pessoal de vigiar minha cerquinha, de vigiar minha fé, de vigiar o meu arraiar, para ninguém invadir e ocupar um lugar que é de Cristo, ficar na frente. Está na frente, é isso? Esse pecado acha que é filho de vidraceira. Ele fica na minha frente aqui, tampando Jesus, e acha que não está atrapalhando em nada. É um ídolo. Ficou na minha vista, está na minha frente, é a bandeira. Sim. Eu vejo um contraste, eu vejo um pouco diferente a minha colocação. É um contraste e é um complemento. Porque ele faz uma, vamos dizer assim, uma alusão entre aquele exército que é um exército humano, que representa a sua natureza caída, que de fato se preocupa totalmente consigo, ele se protege. E quando você está numa instituição, como esse rapaz está, que é uma instituição do governo, uma instituição... O rapaz lá é o Joel? Ele é sujeito, ele é obrigado a receber ordens. Ele cumpre as ordens, como você falou, sem pensar. Ele cumpre. Tem que cumprir. E ele sabe que... Nós deveríamos também ter essa atitude. Tem que cumprir. Porque o nosso capitão tem muito mais patente que o outro. Mas eu vejo diferente isso. Eu não vejo dessa forma. Isso eu estou colocando. A minha colocação, para ver se clareia e abre o leque mais ainda. Porque o exército ele tem essa função, o exército humano, a linha humana. Agora, com relação a Deus é que atua no exército. Como assim ele atuou no exército de Israel que venceu as batalhas. Quando não era assim, quando o povo levava outra coisa do natural, não vamos nos defender, ele caía e machucava. Ele era vencido pelos seus inimigos. É interessante eu penso que é muito interessante. Desde que ele caía, desde que ele estava agindo por conta própria, não era algo da iniciativa divina. Como é que é? Você falou que quando Israel agia sob o comando de Deus, ele se dava bem. E quando Israel agia fora do comando de Deus por conta própria, ele se lascava. É isso que você está dizendo. Porque é exatamente a alusão que ele faz a esse exército. Não sei se é evidente, né? Cada um tem... Você tem os seus pensamentos, mas eu não sou capaz de entendê-los. Eu sou capaz de entender aquilo que sai da sua boca e interpreta. Eu posso acertar ou não. Mas me parece muito claro isso, que é uma visão que a gente não tem no normal. Exatamente, porque o exército humano, ele é fechado, ele é eu. Me preservar. De fato, se você passar no passeio e não sair, ele vai tirar, porque ele tem ordens expressas do superior para tirar. Ou no mínimo prender. Não vai atirar, mas vai pelo menos dar uns cascudos. Faz parte, é o sistema. Vai repreender de alguma forma. Agora, com relação à colocação, sempre que se faz uma colocação, talvez nem sempre, mas tem colocações nessa, em cima desse tópico, que me parece muito mais ser o lado oposto da coisa. Quer dizer, você falou, tem que se preservar, tem que fazer. Isso é o natural. Agora, quando Deus age, é diferente. Então, eu estou colocando só isso. Mas Deus também age através dessa atitude de autopreservação quando existe um comando para isso, que é o caso aqui. Deus está fazendo, guarde-se,
policie-se, toma conta dos seus muros. É isso que ele está falando. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque o tempo do verbo aqui ele é um imperativo, mas ele é um imperativo com a voz ativa e um pronome reflexivo. É guarde-se. Então se por um lado no 5,18 a palavra fala que Deus nos guarda, mas existe um complemento, algo de responsabilidade pessoal, que é você também se vigiar. É o que está sendo ensinado aqui. Ou seja, existe tanto o aspecto da responsabilidade divina, como também existe o aspecto da responsabilidade humana. Deus fala assim, nada aí que você não vai afogar, mas você tem que nadar. Foi aquela famosa história lá do naufrágio da ilha de Malta, lá, quando Paulo está indo para Roma. Paulo falou para os marinheiros, ninguém vai se perder, não vai morrer ninguém aqui. Aí o cara, então eu vou ficar aqui boiando igual uma pedra aqui, Deus que se vire. Ele teve que dar as braçadinhas dele, agarrar nos pedaços de pau lá, para acabar de chegar lá na ilha. E ninguém morreu. Então existe esse outro lado também. O imperativo aorista também pede uma sensação de urgência. Faz isso e faz agora. Não é para deixar para depois. De vez em quando eu faço, quando eu quiser eu faço. É para fazer o tempo todo. E agora? É para ontem. Não tem essa frase, é para ontem. O dos filhinhos, a palavrinha macia. Guardai-vos é por laço, é se empenhar e ficar de oi mesmo, protegendo contra incursões adversárias. Dos é uma preposição que transmite a ideia de separação. Filhinhos, guardai-vos dos. Então a ideia de dos aqui, que é apo no grego, é colocar alguma distância entre você e o ídolo que te seduz. Se você, por exemplo, tem problema com a revista Playboy, não passe perto de bancas que vendem revista Playboy. O inimigo vai até jogar uma revista Playboy no seu caminho, se afaste da revista Playboy. Você visita um colega que tem coleção de revista Playboy, não pede ele para ver a coleção de revista dele, pronto. Mantenha-se distante do perigo, não se aproxime do perigo. É isso que a preposição grega está dizendo aqui, apo, dos. Coloque distância entre você e o ídolo que te seduz. Não se engane. Cada um de nós conhece os ídolos para os quais temos a tendência de nos inclinarmos. No dia que eu estava fazendo esse estudo mesmo, na hora que eu cheguei nessa parte, que coloca a distância entre você e o ídolo que te seduz, foi mesmo, e esse ídolo aqui de bobeira do meu lado aqui, senhor? E eu sempre deixei esse trem aqui perto de mim, e nunca notei que esse trem está me atrapalhando. Vá direto! Está amarrado. Chutei que trem para lá. Eu não quero saber desse treco aqui mais não. Deletei lá, arranquei que trem do meu pedaço. Está amarrado. Limpa a sua área, né? Eu preciso de distância desse trem. É o que o grego está falando aqui, ó. Mantenha distância. Se você é chocólatra e o chocolate tampa Deus na sua vida. Ele é o alvo da minha vida, é morrer gordo de tanto comer chocolate. Esse é o objetivo da minha vida. Entendeu? Não passa na porta da Cacau Show. Pronto. Seu problema é chocolate? Afaste da Cacau Show. Seu problema é sexo? Nem passa lá na porta dos prostíbulos lá ali, da Lagoinha ali. Seu problema é cachaça? Não passa na porta do boteco. Seu problema é religião? Sai da porta da igreja católica. É isso. Mantém distância. Sai de perto. Tem um versículo que fala, que cada um sabe a concupiscência que tem. Sim, Você sabe o que é que te seduz. E vai ficar de perto. Você fala, não, ele tem poder, não vai ter poder não. Você vai meter o trem, você vai fornicar, você vai fazer alguma coisa que não presta. Sai de perto. Não tem esse problema. Por acaso alguém toma o incêndio no colo e não pega fogo? Não tem nada. Então, o João, ele descreveu qual que é a nossa verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que se apoia exclusivamente nas Escrituras,
é aquela fé que se expressa em obediência ao que você aprendeu e foi ensinado nas Escrituras, e é aquela fé que se consuma na atitude ágape, porque eu decidi amar como Cristo me amou. E tudo que venha além disso, tudo que ultrapasse o que está escrito, tudo que é fruto de axiologia, tudo que extrapola o que Deus colocou. O Rafa, toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro dele. Eu lembro que a primeira vez que ele teve contato com essa passagem, ele falou: não, é hard, hein? Hard. Que está lá em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, ele não está falando só de Apocalipse, não, está falando do livro todo. Testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, mantenha-se fiel ao que está escrito e revelado. Ande na luz que você tem. Detectou que algo está obstruindo, obscurecendo, se entrepondo entre você e a visão que você tem da face de Cristo, amarra. Vá de reto. Tira da sua frente. Guarde-se. Pulaçoe-se. Por isso é que Deus fez guarde-se. Oi. Por isso é que Deus fez uma aliança consigo mesmo. Não fez com Abraão, mas fez consigo mesmo. Ele supriu a necessidade de Abraão. Sim. Dormiu. E ele foi porque, né? Aí vem aquela questão. Que é aquele versículo. O humano, ele essa semana eu ouvi uma coisa interessante, escutei uma coisa interessante, porque fala que Satanás habita nos detalhes. Ele adora os detalhes. É exatamente onde a gente cai. Eu até vou compartilhar rapidamente que essa semana passada eu assinei um documento lá no fórum, que até o Elaine sabe que eu comuniquei com ela sabe que eu outra coisa, mas não li. Eu diria uma pangaré. Não. Se assinar sem ler. Não, você não pode julgar antes de você ver o final da coisa. Só depois você vai entender que essa colocação está completamente fora. Mas foi um momento. Correria, já chegou correndo. Estava em cima da hora, tinha que fazer uma audiência, não sei o quê. É evidente que eu sei. Evidente que eu sei da minha responsabilidade, que eu deveria sim, eu não faço nada sem ler. Mas no caso específico, no momento, de acordo com as circunstâncias, eu assinei. Mas eu não estou também colocando isso como uma coisa assim. É evidente, ele é meu advogado, foi feito dentro do fórum, ele não levou nenhum papel de fora, como o Elano perguntou se levou alguma coisa, se assinou alguma coisa de fora. E de fato eu recebi a comunicação também pelo e-mail que deveria comparecer, e eu também estou acompanhando através do JMG, que foi passado, e por isso também tem acesso, eu acompanho. Então de fato foi acolhido. Mas é interessante essa colocação do detalhe. Na hora que você distrai, né, é aquilo que você falou, você distrai que não distrai na Playboy, mas cai numa outra, quer dizer, então, e é exatamente a grandeza da coisa, é exatamente porque Deus supre isso. Ele fez uma coisa com Abraão, mas fez consigo mesmo também, porque ele é que garantiu, o próprio Abraão não conseguiu. Você está aludindo lá, Gênesis 15, das aves, lá dos meios, né? Porque Deus é que, como diz o nosso irmão, que esse é um versículo que eu já lembro de um outro irmão, é porque Deus é que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. É Ele que nos dá o desejo de querer fazer e é Ele que nos dá a força para poder fazer. Mas, de qualquer maneira, encerramos o nosso estudo de 1 João, não sei qual é o próximo assunto, na semana que vem teremos a conferência, e acho que em outubro, né, a gente retorna com outro estudo. Amém? Podemos orar? Marcelo pode orar por